Mas ela está ali nos ouvindo, né? Nós amamos muito a nossa irmã, está ali, irmã, ela em caça, né? Está, olha lá, coraçãozinho subindo, certeza que é ela que está mandando um coraçãozinho. Então toda a família está aqui, eu estou muito feliz, né? Por eles, né? Foi muitas lutas, né? Muitas lutas, Natália. Eu sempre tenho dito aqui, né? Na igreja, se eu estou aqui no lugar que Deus me colocou, é porque eu tive uma mãe e um pai que nunca desistiu de orar por mim. Sempre teve fé, viu? E passou muitos anos, não foi poucos anos, muitos anos, mais de 19 anos, né? Orando, mas dentro dela tinha uma fé que palpitava, né? E ela sabia que um dia Deus iria nos visitar e iria nos trazer de volta à casa de Deus, né? Conta um pouquinho lá do começo, onde nós nascemos, a luta que foi. A senhora me derrubou antes de nascer, me derrubava todo dia. Como que é a história? Derrubava todo dia. Por isso que eu tenho a cabeça meio inchada, né? É porque eu era muito fraquinha, né? E aí eu fiquei grávida, eu estava esperando ela em casa e eu desmaiava. Aí eu tinha que ir no médico, não tinha onde deixar ele, eu ia levar ele, eu ia no médico, ele acompanhava ele na garota da bicicleta, eu não aguentava carregar nos braços. Aí eu desmaiava, derrubava ele da bicicleta, caía por cima. Chegava lá no posto, as mulheres atendiam primeiro ele, depois atendia eu, né? E era assim. E aí ele nasceu com bronquite, né? Ele ficava sempre internado, né? E aí quando ele estava com uns 3, 4 aninhos, aí ele ficou internado, pegou essa infecção brava, né? Os doutores enganou ele. E eu falei, aí ela falou assim, qualquer momento teu filho vai morrer, porque ele não consegue engolir nada, né? Não pode fazer mais nada. E aí eu falei, eu não vou ver meu filho morrer, eu fui embora. E a minha sogra foi no lugar de mãe e eu fui embora. Aí foi a primeira profecia que Deus usou uma espírita, e ela era minha vizinha, eu estava desesperada em casa, ela falou, Toninha, pode ficar tranquila, porque o diabo quer tirar a vida do seu filho, porque ele vai ser muito usado por Deus ainda. Deus tem um propósito na vida dele, ele vai ser muito usado. E o diabo quer tirar a vida dele, mas fica tranquila, porque Deus não vai permitir. Enquanto não cumprir o que Deus quer na vida do seu filho, Deus não vai permitir que o diabo leve ele. Amém. Mas eu ainda não tinha aquela fé assim, né? E eu não tinha coragem de voltar no hospital. Aí o pastor Benedito foi em casa, com a irmã Lidal, e falou, irmã, você não crê no Deus vivo, irmã? E outra coisa, ele não vai deixar o diabo levar seu filho. Vamos lá, vamos ungir ele. Aí nós fomos ao hospital, o pastor ungiu ele, graças a Deus, ele foi melhorando cada dia, graças a Deus, nem saiu de lá. Quando ele já estava na paizinho, né, ele não veio a igreja mais, quando estava pequenininho eu levava, né? Mas depois cresceu, não tinha como levar a barra. Então, aí ele já estava na paizinho, um mundão, bagunçando, mas graças a Deus sempre respeitou minha casa. Mas graças a Deus ele sempre respeitou minha casa, né? Não fazia bagunça na minha casa, fazia na minha mãe, né? E aí um dia ele sofreu um acidente, né? Acho que foi quando ele sofreu um acidente com a moto, né? O amigo dele ficou muito mal e ele, graças a Deus, ele não me ouviu, né? Deus está te protegendo por causa das nossas orações, Deus precisa de você. Mas ele não aceitava, né? Aí a segunda profecia foi o pastor Luiz Mendes que falou que nós fomos no encontro de pastor em Votuporanga e eu queria muito que ele fosse, ele é meu menino, e eu consegui levar os dois. Mas aí chegou lá, eles assistiram um culto, no outro dia de manhã eles voltou embora para Jales. E eu fiquei muito triste, porque eu queria que eles ouvissem o pastor Luiz Mendes. E aí, quando o pastor fez o encerramento, né, chamou o pessoal para fazer oração. E aí, quando ele falou que ia orar para quem tivesse filho no mundo, né, quisesse que o filho voltasse, era para ir lá, que ele ia fazer oração. E eu fui, eu agarrei os pés dele, igual o João falou, né, segurar nos pés do anjo, enquanto o anjo não abençoasse, me ia soltar. E eu
agarrei nos pés do pastor Luiz Mendes, e aí Deus mandou ele me dizer que não era para mim me preocupar, que ele tinha um propósito para cuidar do meu filho, e ele já tinha até escolhido uma noiva para o meu filho na igreja. Meu filho ia voltar. A Felizarda, né? Meu filho, ele falou, pode ficar tranquila que o seu filho vai voltar. Deus vai usar muito ele, e Deus já preparou uma noiva para ele na igreja. E eu cheguei e falei para ele, ele ficava rindo da minha cara, né? Aí ele levava as namoradas lá e eu falava, meu filho, para que você vai enganar as meninas, né? Que Deus já escolheu a tua noiva. Torcendo contra, né? Ele ria. Ele falava assim, mãe, talvez é para me levar essa para a igreja. Não, Deus disse que ele já escolheu a tua noiva. A noiva está escolhida na igreja. E aí ele levava tudo na brincadeira, mas eu tinha aquela fé que Deus ia cumprir o que tinha prometido, né? E aí na terceira tentativa, já foi quando o meu esposo contou o testemunho ontem, né? Faltou um menino para cortar a abelha dele. Máquina de dor. Aí o médico, aí não foi aquele desespero total. Mas eu lembrava da profecia, né, da primeira profecia que eu tive. Eu falava, não é possível, Deus segurou ele até aqui, Deus não vai permitir que leve, né? Mas o doutor falou assim, mãe, eu não posso fazer nada, ele perdeu muito sangue, não temos estoque de sangue na Santa Casa, então não tem como eu fazer cirurgia nele hoje. Então se você tem um Deus, você crê em Deus, crê em alguém, então pede para ele, confia nele, porque a medicina não pode fazer nada por ele hoje. Se ele aguentar até amanhã, 6 horas da manhã, eu faço a cirurgia no seu filho. E aí foi uma noite terrível, nós dois, ele já era moço já, né? E ele acordado, ele não podia mexer na cama, ele ficou retinho. O doutor falou, mãe, você cuida dele, não deixa ele virar, porque se ele virar, vai começar a sangrar de novo, não tem como salvar a vida do seu filho. E aí ele ficava, mãe, que hora que é? Ele queria que fosse 6 horas da manhã, né, de novo, para fazer a cirurgia, né? E aí nós passamos a noite inteira conversando, uma noite muito longa, né? Por sinal, muito triste. E ele falava assim, mãe, se Deus me tirar dessa, agora eu volto para a igreja. Né? Ele falava, né? E nós foi, e eu orando. Nessa hora eu lembro de Deus, né? E eu orando, pedindo a Deus, Senhor, tem misericórdia, né? E foi a luta a noite inteira. Quando faltava meia hora para dar 6 horas da manhã, começou a sangrar e eu entrei em desespero, eu comecei a correr no corredor, chamei as enfermeiras ficou brava, mãe, o menino está com um buraco desse tamanho, você quer que não sangre? E eu, moça, pelo amor de Deus, chama o médico, ele falou que ele não pode sangrar mais, moça, tem misericórdia. As enfermeiras ficavam rindo na minha cara, elas estavam trocando plantão, e elas ficavam rindo, como que o menino não vai sangrar, está com um buraco desse tamanho, porque uma fala para a outra, né? Passar o plantão. E eu desesperada, e a minha irmã entrou, falou, tira ela para fora que vai dar um treco nela, né? Aí tiraram para fora da Santa Casa, e aí até que vim chamar o médico, graças a Deus, fez a cirurgia, ficou das 7 da manhã até as 2 da tarde, no centro cirúrgico. Foi muito tempo, foi muito sofrido, mas graças a Deus, Deus honrou. Mas não foi dessa vez que ele veio. Mas ainda não. Depois que passou a dificuldade, depois que ele recuperou, eu fui pro mundo de novo. Ele recuperou, ficou bem, ele voltou pro mundo de novo. Eu falava, você é Abraão, né? Mas eu não desistia nunca, né? Eu continuava orando, a gente orando, pedindo, Senhor, tem misericórdia, né? Até que um dia ele, por ele mesmo, Deus mostrou para ele, né, tanto de livramento que Deus já tinha dado para ele, e ele viu a situação de um amigo dele que ficou e aí ele chegou em casa, eu não ia na igreja naquele dia, né? E ele falou, mãe, você vai na igreja hoje? Ele ficou trancado no quarto comigo o dia inteirinho, e eu perguntava o que aconteceu, ele não falava, né? E eu preocupado, falei, meu Deus, o que aconteceu, né?
Aí ele saiu do quarto de tardezinha e falou: mãe, você vai na igreja hoje? Eu falei: não ia não, mas por quê? Ele falou: porque se você fosse hoje eu ia para a igreja. Eu falei: não, eu vou sim, nós vamos para a igreja. Nós vamos para a igreja sim. Aí ele: eu vou com vocês também. Eu falei: glória a Deus. Aí nós fomos para a igreja. Aí desse dia ele não saiu mais da igreja. Aí ele falava assim para mim: mãe, cadê minha noiva? Você não disse que a minha noiva estava na igreja? Falei: meu filho, Deus disse que Deus já escolheu a tua noiva. Eu sempre fui esperto. Deus já escolheu a tua noiva. Então vamos esperar. Se não for na igreja de Fernandópolis, eu falei: nós temos campo em vários lugares. Eu não sei, Deus não me mostrou ainda, né? Mas se ele mandar eu te falar quem eu falo. E ele preocupado, e eu preocupada também, né? O Senhor tem misericórdia, não vai mais acreditar em mim, né? Mostra para mim a noiva dele, né? E foi passando, acho que estava um mês, né? Você estava indo na igreja. Um mês, aí nós fomos convidar para o aniversário. Ainda não tinha roupa de crente, viu? Não. Aí a gente foi convidado para o aniversário da irmã da minha nora, a Natália, né? E aí nós ali conversando, e eu passei assim perto da irmã Suzana. Aí eu falei assim: irmã Suzana, não tem nenhuma moça solteira aqui para ver se é a noiva do meu filho, né? Eu falei: irmã, infelizmente não tem, está todo mundo compromissado, né? Todo mundo tem namorado. A mais nova não tem namorado, mas é muito novinha, era a Carol, né? Aí eu falei assim: então, meu filho, só vai ser em outro campo, né? Mas Deus mostra. E a gente sentada ali, né? E conversando, brincando. Aí a Nath estava servindo, ajudando a servir, né? Garçonete. A garçonete. E aí Deus me tocou no coração, falou: olha para frente. E eu olhei lá na frente, a Nath estava com, acho que era uma bandejinha, não é? Um vestidinho preto, não esqueço nunca, um vestidinho preto, e ela estava servindo as mesas. Aí Deus me disse: essa é sua noiva. Aí eu falei para ele: meu filho, a tua noiva, aquela menina de vestidinho preto, Deus me mostrou agora. Aí ele falou assim: ah, mas foi aquela é bonitinha. Eu falei: é ela. Deus me falou: é ela. Aí depois ele conversou com ela, né? Depois de tudo, aí no início ela não queria muito não, não estava se agradando muito não, né? Mas ela também foi sábia, tudo por Deus, né, irmãos? Aí ela falou: vamos orar, né? E vamos, se for da vontade de Deus, né? E eu falei assim: então, essa sim é a menina certa. Se fosse outra, já ia, né? Não, já vamos namorar, tal. Não, ela falou assim: vamos orar. Se for da vontade de Deus, aí vai dar certo, né? Aí foi se encaminhando, graças a Deus, hoje está aqui essa bênção, né? Eu não tinha cortado o cabelo ainda, né? O cabelo meu ainda estava grande, eu achava feio. Eu ficava escondido atrás do meu cabelo, a peleira ali, andando. Não era do tamanho do Ricardo, não, irmão, mas ele era bem grande. Ele gostava de usar o cabelo comprido. Mas graças a Deus, hoje está aqui para a honra do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Eu nunca perdi a fé e não perco também. É igual a minha filha também, né? Uma bênção, meus filhos são uma bênção. E eu acredito que eu tenho uma mensagem, caso eu ganhei na igreja, Dia das Mães, uma plaquinha escrita: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E eu creio que o meu genro, um dia Deus vai trazer o meu genro também, para ser a minha família completa na igreja, né? Que é o meu sonho, é o que eu mais desejo. Eu peço oração dos irmãos, e eu creio que um dia nós vamos estar tudo unido. E quando nós estivermos do lado de lá, eu não quero que falte nenhum da minha família. Eu creio que vamos estar todo mundo unido, juntos lá, na mesa do Cordeiro. Amém? Deus abençoe cada um. Aleluia! Tem motivo de nós glorificar Deus ou não? Tem motivo sim, né? Estamos muito felizes.